Olá, encerrado o julgamento do tema 10, então é só alegria para todos os vigilantes, alegria, alegria, alegria. Entre esses, os mais alegres são os vigilantes com processo na justiça e, com certeza, mais ansiosos também. Você tem processo na justiça de aposentadoria especial? Você já está recebendo o benefício por meio de tela antecipada? Já? Então fique comigo e saiba quem está te esperando de braços abertos após ser efetivada a sua aposentadoria especial pelo INSS. Está esperando assim, de bração aberto, assim, está lá esperando por você. Sabe o que é? Não sabe? Fica aqui comigo. Antes de ir ao assunto, convido você a se inscrever no canal e acompanhar os mais de 87 mil guerreiros e guerreiras que fazem parte da comunidade Pedrosa Previdência e são diferenciados pelo conhecimento crítico. O seu maior benefício de se inscrever aqui no canal é você estar conectado comigo e receber informação relevante diariamente que vão te ajudar a ficar atualizado nas questões previdenciárias e profissionais que afetam o seu presente e afetam o seu futuro. Aproveite a ocasião e já acione o sino de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Não adianta você assistir aqui e não acionar o sino, não se inscrever no canal. Porque aí, se não se inscrever no canal, você não fortalece o canal. Se não aciona o sino de notificação, você perde os conteúdos que estão aqui. Vamos direto ao ponto. Antes de entrar no assunto, me responda. Se você, aposentado pelo especial, tem necessidade de permanecer trabalhando como vigilante, você tem necessidade? Você tem necessidade de continuar trabalhando como vigilante? Então, é muito comum o aposentado de qualquer categoria continuar trabalhando. Por quê? Porque o valor do benefício é muito baixo. E só depois de aposentado é que o trabalhador consegue fazer o dito pé de meia. Ou seja, reunir algum dinheiro para conquistar algum benefício e segurança para a família, pensando realmente lá naquela fase da vida, lá na frente, que efetivamente não vai conseguir trabalhar, ou por outra opção, vai trabalhar em outra atividade mais prazerosa, mais saudável, do que atividade de vigilante. Pois saiba que esse projeto de permanecer trabalhando pode estar ameaçado com o tema 709, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que diz o tema 709? Que o segurado aposentado pela especial não pode permanecer trabalhando ou retornar na atividade especial sob pena do quê? De cessar o benefício e os valores indevidamente recebidos durante esse período que deveria estar afastado ter que ser devolvido ao INSS. Uma baita de uma pedrada, não é mesmo? Agora, o período trabalhado entre o pedido do INSS e a data de efetivação do benefício não é considerado permanência ou retorno ao trabalho. Então, entre a DER e a efetivação, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você tem processo na justiça, na hora da execução do processo com implantação do benefício, é que vai ser considerada a data em que deveria haver o afastamento do trabalho. Então, quando dá o resultado do tema 1031, que vai implantar o benefício pela via judicial, vai ocorrer esse problema. Se você pretende permanecer trabalhando e quer saber o que fazer para contornar o tema 709, você tem que estar na última live do ano, dia 17, às 20 horas, nós vamos trabalhar esse tema. Você vai usar o link abaixo agora aqui, fazer a sua inscrição por 3 motivozinhos. Primeiro, para ser lembrado do evento, que o cara esquece, mas principalmente para você enviar a sua dúvida. E com antecedência, que nós vamos responder com prioridade. Tem muitas dúvidas, muitas questões, e a gente responde a sua por primeiro. E outro para você concorrer no sorteio que nós faremos aqui durante o evento. Deixe seu comentário anotando seu nome, cidade e se você tem necessidade de permanecer trabalhando como vigilante após a aposentadoria. Você quer encaminhar alguma questão previdenciária? Sem problema. Você sabe que o meu escritório é online e nós atendemos vigilantes de todo o Brasil através, sabe do quê? Do atendimento digital. Você pode usar aqui, abaixo, atendemos os vigilantes de todo o Brasil. Preencha seus dados e envia para mim. Aí o que acontece? Um especialista da minha equipe vai lhe dar o suporte, orientação nas questões do INSS. Ok? A gente usa o quê? A gente usa de videoconferências, vai conversar pelo WhatsApp, pelo Telegram, vai falar pelo telefone, você encaminha os seus documentos digitalizados, a gente analisa, dá retorno, sempre no melhor horário que for possível para você, tá legal? Então encaminhe aí sua documentação para fazer os cálculos e encaminhar a sua questão. Faça igual a vários guerreiros que utilizam essa facilidade e não fique na incerteza. Seja vigilante como sempre e previdente como nunca em prol da sua aposentadoria.